Oi, meu nome é Camila Pissaneri, sou estudante de Ciência da Computação da USP de São Carlos e hoje vou falar um pouco sobre as primeiras linguagens de programação. Bom, o hardware do computador só pode lidar com instruções binárias brutas. Esta é a linguagem que os processadores do computador falam nativamente e é chamado de linguagem de máquina ou código de máquina. Nos primórdios da computação, as pessoas tinham que escrever programas inteiros em código de máquina. Mais especificamente, eles primeiro escreviam uma versão de alto nível de um programa no papel, em português, por exemplo. Uma descrição informal de alto nível de um programa como este é chamado de pseudocódigo. Então, quando o programa estava todo planejado no papel, eles o expandiam e traduziam meticulosamente em código de máquina binário manualmente, usando coisas como tabelas ou opcode. Após a conclusão da tradução, o programa poderia ser inserido no computador e executado. As pessoas sabidamente se cansaram desse processo, e assim no final da década de 40 e na década de 50, os programadores desenvolveram linguagens de nível relativamente superior, que eram mais legíveis por pessoas. Os códigos de operação receberam nomes simples chamados mnemônicos, que foram seguidos por operandos para formar instruções. Assim, em vez de escrever instruções em binário, poderiam escrever algo como load A14. Uma CPU não tem ideia do que é load A14, pois é uma linguagem baseada em texto e não em binário. Então os programadores criaram programas auxiliares em binário que leem instruções baseadas em texto e as transformam automaticamente em instruções binárias correspondentes. Este programa é chamado de assembler. Ele lê um programa em linguagem assembly e o converte para a linguagem de máquina. Com o tempo, o assembler ganharam novos recursos que tornaram a programação ainda mais fácil. Por exemplo, descobrir automaticamente os endereços jump, ajudando o programador a se concentrar menos na mecânica subjacente e permitindo que coisas mais sofisticadas sejam construídas. No entanto, mesmo com esses recursos do assembler, ele ainda tem um problema: um mapeamento 1 para 1. E, portanto, está inerentemente vinculado ao hardware subjacente, e o montador ainda força os programadores a pensar sobre quais registradores locais de memória eles usarão. Esse problema foi solucionado pela doutora Grace Hopper, uma oficial da Marinha dos Estados Unidos. Ela foi uma das primeiras programadoras do computador Harvard Mark I, que foi uma colossal máquina eletromecânica em 1944, como parte do esforço de guerra dos aliados. Os programas foram armazenados e inseridos no computador, em fita de papel perfurado, e as instruções eram tão primitivas que nem existiam instruções jump. Após a guerra, Hopper continuou a trabalhar na vanguarda da computação, projetando uma linguagem de programação de alto nível chamada Arithmetic Language Version Zero, ou A0, em que uma única linha de programação pode resultar na execução de dezenas de instruções pela CPU. Para isso, Hopper construiu o primeiro compilador em 1952, que transforma o código escrito em uma linguagem de programação em uma linguagem de baixo nível, como assembly ou em código de máquina que a CPU pode processar. E apesar da promessa de uma programação mais fácil, as pessoas ainda estavam céticas em relação a isso, tanto que ela disse: "Eu tinha um compilador em execução e ninguém tocava nele. Eles me disseram cuidadosamente que os computadores só podiam fazer aritmética, eles não podiam fazer programas." Infelizmente, não existe exemplo sobrevivente do código A0, então usaremos C como exemplo. O programador cria apenas abstrações locais de memória necessárias conhecidas como variáveis, e lhes dá nome. Foi um marco importante, porém o A0 e suas variantes não foram amplamente utilizados. O Fortran, derivado de Formula for Translation, foi lançado pela IBM alguns anos depois, e em 1957 passou a dominar a programação inicial de computadores. John Bacon, diretor do projeto Fortran, disse: "Muito do meu trabalho veio da preguiça. Eu não gostava de escrever programas, então comecei a trabalhar em um sistema de programação para facilitar a escrita de programas." Em média, os programas escritos em Fortran eram 20 vezes mais curtos que o Assembly. Em seguida, o compilador Fortran traduziria e expandiria isso em código de máquina.
Porém, ele só podia ser compilado e executado em computadores IBM, e a maioria das linguagens de programação compiladores da década de 50 só podiam rodar em um único tipo de computador. Portanto, se atualizasse seu computador, muitas vezes também teria que reescrever todo o código. Em resposta, especialistas firmaram um consórcio em 1959, o Committee on Data Systems Language, aconselhado por Grace Hopper, para orientar o desenvolvimento de uma linguagem de programação comum em diferentes máquinas. O resultado foi a Common Business Oriented Language, ou COBOL, de alto nível, para lidar com diferentes hardwares subjacentes. Cada arquitetura de computação precisava de seu próprio compilador COBOL, mas todos esses compiladores poderiam aceitar o mesmo código-fonte COBOL, dependente do computador em que fosse executado. Ou seja, escrever uma vez e executar em qualquer lugar. Isso é comum para a maioria das linguagens de programações atual. E o maior impacto disso tudo foi a redução da barreira da entrada na computação. E isso não acabou em 1959. Uma era de ouro no design de linguagem de programação começou, evoluindo em sincronia com os avanços de hardware. Na década de 60, por exemplo, tínhamos linguagens como Algol, Lisp e Basic. E na década de 70 foram lançados Pascal, C e Smalltalk. Os anos 80 nos deram C++, Objective-C e Perl. Já nos anos 90, Python, Ruby e Java. E o novo milênio viu a ascensão do Swift, C Sharp e Go. Bom, muitos deles ainda são usados até hoje. E muito provável que o seu navegador tenha sido escrito em C++ ou Objective-C. E essa lista passada é apenas a ponta do iceberg, fora as novas linguagens que vêm sendo desenvolvidas. Bom, o vídeo acaba por aqui. Se puderem, entre no fórum para a avaliação do conteúdo e me siga nas redes sociais.